A reunião anual da família Carvalho era um ritual tão previsível quanto a estação das chuvas em São Paulo. Inevitável, sufocante e deixando um rastro de umidade pegajosa no ar. A Fazenda das Orquídeas, o império de 300 hectares do meu tio Afonso, servia de palco para esta ópera de opulência. Sob o alpendre colonial, lustres de cristal importados da Boêmia competiam com o brilho das joias nas mulheres e dos relógios suíços nos homens. O ar denso misturava o cheiro de carne nobre a grelhar na churrasqueira com o perfume adocicado e agressivo das orquídeas, que davam nome à propriedade, e claro, com a arrogância, o ingrediente secreto que temperava cada conversa. Eu, Heloísa Almeida, ou simplesmente Lia, como insistiam em chamar-me, mantinha-me num canto estratégico, perto de um vaso de samambaias. O meu vestido de linho cru, de um corte simples e elegante, era a minha camuflagem. Uma armadura contra os olhares que me mediam e descartavam em segundos. Observava os meus primos, Ricardo e Sofia, apavonearem-se. Ricardo, o herdeiro designado do Império Imobiliário Carvalho, narrava a sua mais recente conquista: a licença para construir um condomínio de luxo numa área de mangue. Sofia, por sua vez, exibia um anel de noivado cujo diamante parecia ter o seu próprio campo gravitacional, atraindo todos os olhares. Lia, querida. A voz da minha tia Beatriz, afiada como uma faca de filetar, cortou o zumbido das conversas. Quase não te vi aí, escondida como uma flor de estufa, ainda a brincar com as tuas plantinhas. Forcei um sorriso, levando aos lábios um copo de água com gás e limão. O champanhe, sabia, seria motivo para outro comentário sobre as minhas supostas finanças limitadas. Boa tarde, tia. Não é bem uma brincadeira, é paisagismo. Tenho tido bastante trabalho. Ela ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada, um gesto que tinha praticado, até a perfeição. Ah, sim, os jardins das tuas amigas. Que pitoresco. É bom ter um passatempo, não é? Mantém a mente ocupada. Ricardo, aproximando-se com a postura de um conquistador, não perdeu a oportunidade. Lia, a sério, já te disse. Se precisares de um emprego a sério, posso arranjar-te qualquer coisa no departamento de marketing da Carvalho Empreendimentos. Podes organizar os eventos, escolher as flores para os stands de vendas. Serias ótima nisso. Pensei na reunião que tivera de manhã, por videoconferência, com o ministro da Agricultura, a discutir incentivos fiscais para tecnologias de cultivo sustentável. Pensei nos contratos de exportação de soja orgânica para a Alemanha, que aguardavam a minha assinatura digital na sede da minha empresa. A empresa que para eles não existia. Agradeço a oferta, Ricardo, mas estou feliz onde estou. Feliz? A palavra saiu da boca da tia Beatriz, com o desdém reservado a uma doença contagiosa. Querida, a felicidade não paga as contas. Olha para os teus primos, diretores, empresários, a construir um legado. E tu? Continuas a sujar as mãos de terra. Se a tua pobre mãe te visse. A menção à minha mãe foi um golpe baixo, como sempre. Ela, a botânica sonhadora que se casara com um carvalho e fora sempre vista como uma peça deslocada, uma excêntrica que preferia estufas a salões de festa. Foi dela que herdei a paixão. E foi a morte dela, e o desdém com que a minha ambição foi tratada a seguir, que me deu a força para fazer o que fiz. A história da minha vida dupla, do meu império secreto, começou há 10 anos, nesta mesma fazenda. Eu tinha acabado de voltar do meu mestrado em agronegócio, numa universidade de renome na Holanda. Trazia na mala um diploma com distinção e uma ideia que eu acreditava ser revolucionária. Um modelo de negócio que integrava tecnologia de ponta com práticas agrícolas sustentáveis para revitalizar terras degradadas e explorações agrícolas à beira da falência. Apresentei o meu plano de negócios ao meu tio Afonso, o patriarca, esperando que a sua vasta rede de contactos e o seu capital pudessem ser o meu ponto de partida. Ele ouviu-me com uma paciência paternalista, sentado na sua poltrona de couro, um charuto cubano na mão. Quando terminei, ele riu. Não uma risada maldosa, mas algo pior, uma risada divertida, como a de um adulto a ouvir uma criança a contar uma fantasia. Agricultura sustentável, ele disse, soltando uma nuvem de fumo. Minha querida Lia, isso é conversa de hippies e ONGs. O dinheiro a sério está no betão, em transformar terra em condomínios, em centros comerciais. Deixa essas coisas de plantar alfaces para os outros. Junta-te à empresa da família. Podes começar no departamento de relações públicas. Aprender como o mundo funciona de verdade. O mundo de verdade dos Carvalho era um ecossistema fechado e brutal. A fortuna fora construída sobre a especulação imobiliária agressiva, comprando terras a preços baixos, muitas vezes de agricultores endividados, e transformando-as em projetos que ignoravam qualquer custo ambiental ou social. O sucesso para eles era medido em metros quadrados construídos e na capacidade de dobrar políticos e regulamentos. As mulheres da família eram incentivadas a gerir as suas casas, as suas vidas sociais e, no máximo, uma galeria de arte ou uma instituição de caridade. A ambição empresarial era uma prerrogativa masculina. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes da fazenda, a ouvir os grilos e o som distante de uma festa da qual me sentia uma completa estranha, tomei 2 decisões que selaram o meu destino.
A primeira, eu iria construir a minha empresa sozinha, sem a ajuda deles, sem o conhecimento deles. A segunda, um dia eu faria com que se arrependessem de cada palavra condescendente, de cada risada abafada. A Raízes do Futuro nasceu num pequeno escritório alugado na Vila Madalena, por cima de uma loja de produtos naturais. As minhas poupanças mal cobriam os primeiros 6 meses de renda, mas eu tinha algo mais valioso que o dinheiro da família: conhecimento. Eu entendia os ciclos da terra, as inovações em biotecnologia, a logística das cadeias de abastecimento globais e, acima de tudo, a crescente procura mundial por alimentos produzidos de forma ética e sustentável. O meu primeiro cliente foi um produtor de café no sul de Minas Gerais, afundado em dívidas e com uma colheita dizimada por uma praga. Todos os grandes consultores e bancos lhe tinham virado as costas. Durante 4 meses trabalhei com ele, implementando um sistema de irrigação por gotejamento, introduzindo predadores naturais para combater a praga e renegociando as suas dívidas. 6 meses depois, ele não só estava a ter lucro, como o seu café, agora com certificação orgânica, estava a ser vendido por um preço 50% mais alto em mercados europeus. A notícia sobre uma misteriosa empresa de consultoria, liderada por uma figura anônima conhecida apenas como o Semeador, começou a espalhar-se discretamente no meio rural. Eu era o Semeador, um nome que escolhi para me proteger, para manter a minha identidade em segredo. Contratei a minha equipa com um cuidado cirúrgico, escolhendo jovens agrônomos, engenheiros e analistas financeiros brilhantes e desiludidos com o status quo. Todos assinaram acordos de confidencialidade draconianos. O meu nome não aparecia em nenhum documento público. Para o mundo, eu era a CEO. Para a minha família, eu era a Lia, a paisagista de fim de semana. À medida que a Raízes do Futuro crescia, eu mantinha a minha fachada. Mantive o pequeno escritório na Vila Madalena como uma caixa postal, mesmo depois de nos mudarmos para uma sede imponente e discreta na Avenida Faria Lima. Quando os meus parentes perguntavam sobre o meu trabalho, eu descrevia projetos de jardins para socialites, detalhando a escolha de buganvílias e agapantos, e via os seus olhos avidrarem-se de tédio. O engano não era apenas uma questão de orgulho, era uma estratégia. O Império dos Carvalho baseava-se em adquirir terras desvalorizadas. A minha empresa especializava-se em salvar essas mesmas terras e os seus proprietários, tornando-os prósperos e imunes às ofertas predatórias do meu tio. Operávamos nas sombras, frustrando silenciosamente os planos da minha família, um agricultor de cada vez, e construindo o nosso próprio sucesso. Agora, 10 anos depois, a Raízes do Futuro era uma das empresas mais influentes do agronegócio brasileiro. Tínhamos operações em 5 estados, uma carteira de clientes que incluía alguns dos maiores produtores do país e uma reputação de transformar casos perdidos em histórias de sucesso. E nenhum dos meus parentes sorridentes e bronzeados fazia a mais pequena ideia. Mais uma água com gás, querida. A voz da tia Beatriz trouxe-me de volta ao presente. Ou talvez não, com esses teus trabalhos esporádicos. É preciso ter cuidado com os gastos, não é? Aceitei a água com um sorriso ensaiado. Obrigada, tia. Então, como vão os planos do tio Afonso para a Serra Verde? Ouvi dizer que é o grande projeto do ano. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo. A Serra Verde era uma vasta área de mata atlântica remanescente, um tesouro de biodiversidade, que a Carvalho Empreendimentos planeava transformar num resort de golfe e condomínios de luxo. Estamos a encontrar alguns obstáculos inesperados, admitiu ela. Uns ambientalistas teimosos e um grupo de investidores misterioso que anda a comprar as pequenas propriedades à volta, a inflacionar os preços e a criar dificuldades. Mas nada que o Afonso não consiga resolver, claro. Ela não sabia que os obstáculos eram obra minha. A Associação de Pequenos Proprietários da Serra Verde tinha procurado a Raízes do Futuro 3 meses antes, desesperada. Agora, com o nosso apoio financeiro e jurídico, eles estavam a resistir. Estávamos a implementar um projeto de ecoturismo e agricultura biológica que não só preservaria a floresta, como geraria mais rendimento a longo prazo para a comunidade local do que o resort do meu tio. Ouvi dizer que contrataram uma empresa de consultoria qualquer, acrescentou Ricardo com desdém. Provavelmente deitaram dinheiro fora. Esses consultores são todos iguais. Grandes promessas, resultados nulos. Escondi outro sorriso. Os honorários que a Raízes do Futuro estava a receber para proteger a Serra Verde, pagos por um consórcio internacional de fundos de investimento verdes que eu própria angariei, excediam o salário anual de Ricardo. Que empresa é essa? Perguntei, fingindo curiosidade. Ele encolheu os ombros. Uma tal de Raízes do Futuro. Nunca ouvi falar. O pai diz que o CEO nem sequer aparece nas reuniões, manda sempre representantes. Deve ser um playboy qualquer a brincar aos negócios com o dinheiro do pai. O meu telemóvel vibrou discretamente na minha pequena bolsa de palha. Uma mensagem de Pedro, o meu braço direito. Urgente, Urgente. Carvalho Empreendimentos acaba de solicitar uma reunião de emergência para amanhã, 10 horas. Querem apresentar uma oferta final e irrecusável ao consórcio que representa os proprietários da Serra Verde. Exigem a presença do decisor principal do nosso lado. A tua presença foi solicitada. Resposta necessária.
Li a mensagem 2 vezes. A adrenalina percorreu meu corpo como uma corrente elétrica. Eles estavam a jogar a sua última cartada. Desesperados para fechar o negócio, iam tentar comprar a oposição. E para isso precisavam de se sentar à mesa com o misterioso semeador. Comigo. Amanhã de manhã, a minha família entraria na sua própria sala de reuniões, no topo do seu arranha-céus na Faria Lima, esperando intimidar qualquer representante de um fundo de investimento. Em vez disso, iriam encontrar a sobrinha paisagista, que eles desprezavam há uma década. Só que, desta vez, eu não estaria lá para escolher as flores do arranjo da mesa. Eu estaria sentada na cabeceira. Está tudo bem, querida, pareces pálida. A preocupação fingida da tia Beatriz era quase cômica. Terminei a minha água com gás num só gole, oferecendo-lhe o meu sorriso mais radiante. Está tudo ótimo, tia. Perfeito. Na verdade, preciso de ir. Tenho uma reunião muito importante amanhã bem cedo. Ricardo riu-se. Vais plantar umas petúnias para quem? Para o governador? Algo do gênero. Respondi, já a planear mentalmente o que iria vestir. Não seria linho cru. Seria a minha verdadeira armadura. Na manhã seguinte, o elevador privativo do edifício da Carvalho Empreendimentos subia em silêncio, um casulo de vidro e aço polido que me levava ao último andar, ao coração do império da minha família. O simples vestido de linho da véspera fora substituído por um fato de calça e casaco de cote impecável, num tom de verde escuro, a cor da floresta que eu estava ali para defender, a cor do poder que eles nunca souberam que eu possuía. A secretária do meu tio, uma senhora que me vira crescer e que ainda me oferecia balas de café, olhou para mim com surpresa. Lia, que bom ver-te. O teu tio não me disse que vinhas. Vieste tratar do jardim do terraço? Hoje não, Célia, disse eu com um sorriso amável. Tenho uma reunião com ele, sobre a Serra Verde. A sua confusão era palpável, mas a reunião é com os investidores. Exatamente. Passei por ela antes que pudesse processar a informação e dirigi-me às portas duplas de madeira de jacarandá da sala de reuniões principal. Lá dentro, conseguia ouvir as vozes, o tom de comando do meu tio Afonso, a risada arrogante de Ricardo, a voz mais ponderada, mas igualmente presunçosa, de Dr. Bastos, o chefe do departamento jurídico. Respirei fundo, não para me acalmar, mas para saborear o momento. 10 anos de planeamento, de silêncio, de engolir sapos, culminavam naquele instante. Empurrei as portas. A conversa morreu instantaneamente. A cena era exatamente como eu imaginara. O meu tio Afonso estava sentado na cabeceira da longa mesa de mogno, a personificação do poder. Ricardo e Dr. Bastos flanqueavam-no como príncipes regentes. Do outro lado da mesa, sentados de forma desconfortável, estavam 2 representantes da Associação de Pequenos Proprietários, pessoas que eu conhecia e respeitava, e que faziam parte do meu plano. Finalmente! Exclamou o meu tio, sem sequer olhar para a porta, assumindo que era um dos seus assistentes. Traga o café e depois pode sair. Queremos privacidade. Só então o seu olhar encontrou o meu. A sua testa franziu-se. Lia, o que está a fazer aqui? Pedi para não sermos interrompidos. Ricardo bufou. Ela deve ter se enganado no andar. O paisagismo é no piso de baixo, prima. Ignorei-os. Caminhei com passos firmes e medidos sobre o tapete persa, o som dos meus saltos, um metrônomo a marcar o fim de uma era. Contornei a mesa e parei na cadeira vazia na cabeceira oposta, a do meu tio, a cadeira reservada para o principal decisor. Eu não vim servir o café, tio Afonso, disse eu, a minha voz calma e clara, a encher o silêncio chocado da sala. Na verdade, nunca o fiz. Mas que brincadeira é esta? Exigiu ele, o seu rosto a começar a avermelhar. Onde está o representante do consórcio? Onde está o responsável pelas raízes do futuro? Exigimos falar com quem manda. Puxei a cadeira e sentei-me colocando a minha pasta de couro sobre a mesa polida. Olhei diretamente nos olhos dele. Estás a falar com ela. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso físico. Ricardo abria e fechava a boca como um peixe fora de água. Dr. Bastos, o advogado experiente, parecia ter visto um fantasma. O meu tio Afonso olhava para mim, os seus olhos a piscarem, o seu cérebro a lutar para reconciliar a imagem da sobrinha inofensiva com a mulher sentada à sua frente. Ele foi o primeiro a recuperar a voz. Isso é absurdo, é ridículo. Tu és uma jardineira. Não, corrigiu suavemente. Isso foi a minha camuflagem, uma muito eficaz, ao que parece. Vocês estavam tão convencidos da minha insignificância, tão seguros da vossa própria superioridade, que nunca olharam com atenção. Viram apenas o que queriam ver. Abri a minha pasta e retirei um documento. Deslize-o pela mesa até ele. Isto, continuei, é a escritura consolidada, que prova que o consórcio de investimento gerido pela Raízes do Futuro detém agora 51% das terras e dos direitos de desenvolvimento da área da Serra Verde. Qualquer projeto futuro precisa da nossa aprovação, e o vosso tio não vai ser aprovado. Ricardo finalmente explodiu. Isto é uma fraude, um golpe, vou chamar a segurança. Eu não faria isso se fosse a ti, disse eu, o meu tom agora frio como aço. Virei-me para o Dr. Bastos, cujo rosto estava pálido. Dr. Bastos, o senhor certamente reconhecerá a validade destes documentos. A sua própria equipa os analisou na semana passada, quando tentaram, sem sucesso, contestar a nossa última aquisição.
O advogado engoliu em seco, incapaz de refutar. Como? Sussurrou o meu tio. De onde veio o dinheiro? A Raízes do Futuro. É uma empresa pequena de consultoria. Sorri pela primeira vez. Um sorriso genuíno, mas sem calor. A Raízes do Futuro deixou de ser uma pequena empresa de consultoria há muitos anos. Hoje gerimos um portfólio de ativos agrícolas e tecnológicos avaliado em mais de 2 mil milhões de reais. Temos parcerias com fundos de investimento europeus e norte-americanos. Nós não apenas revitalizamos quintas, nós compramos-las, modernizamos-las e transformamos-las em negócios altamente lucrativos e sustentáveis. Comecei a citar nomes, um por um, como se estivesse a martelar pregos num caixão. A Fazenda Boa Esperança, que vocês tentaram levar à falência há 5 anos para construir aquela estrada, é nossa. A produção de laranjas orgânicas deles abastece metade da Europa. A cooperativa do Vale do Sol, cujas terras vocês cobiçavam para a extração de areia, é nossa. São os maiores exportadores de manga do Brasil. A Agritech Inovações, a startup que vocês ridicularizaram e tentaram comprar por uma miséria. Eu sou a principal investidora. A patente deles para fertilizantes biológicos vale mais do que o lucro anual da Carvalho Empreendimentos. A cada nome, via o entendimento a nascer nos olhos deles, seguido pelo horror, anos de pequenos fracassos inexplicáveis, de negócios que lhes escaparam por entre os dedos, de competidores que surgiram do nada. De repente, tudo fazia sentido. Não foram azares. Fui eu. Durante 10 anos, continuei, inclinando-me para a frente. Eu estive a minar silenciosamente cada um dos vossos movimentos predatórios. Não por vingança, mas porque o vosso modelo de negócio é um cancro. Vocês não constroem, vocês destroem. E eu construí algo melhor, a vossa sombra, usando o vosso desprezo como o meu escudo. O rosto do meu tio Afonso passou do vermelho para um púrpura assustador. Tu sabotaste a tua própria família. Não, corrigi. Eu salvei o legado desta família de si mesma. O nome Carvalho costumava significar algo neste país, antes de se tornar sinônimo de especulação e destruição. Eu estou a construir um novo legado, um que envolve raízes, raízes do futuro. Ricardo levantou-se de um salto, o seu rosto contorcido de raiva e humilhação. Isto não fica assim. Vamos processar-te, vamos destruir-te. Olhei para ele com uma espécie de pena. Ricardo, senta-te. O escritório de advocacia que representa a Carvalho Empreendimentos neste caso, o do Dr. Bastos, tem a Raízes do Futuro como um dos seus 3 maiores clientes. E quanto a destruir-me? Fiz um sinal. A porta da sala de reuniões abriu-se e o meu braço direito, Pedro, entrou. Ele colocou um tablet à minha frente. Apresento-vos o Pedro, o meu diretor de operações. Ele tem os nossos resultados financeiros do último trimestre. Virei o tablet para que eles pudessem ver os gráficos e os números. Como podem ver, o nosso fluxo de caixa atual e as nossas linhas de crédito permitem-nos iniciar, amanhã de manhã, se eu assim o desejar, uma oferta de aquisição hostil sobre uma parte significativa das ações da Carvalho Empreendimentos. A vossa empresa, tio, está sobrealavancada e as vossas ações têm vindo a cair nos últimos meses. Vocês estão vulneráveis. A sala mergulhou num caos controlado. O tio Afonso parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ricardo caiu de volta na sua cadeira, derrotado. Isto é chantagem, rosnou o meu tio, mas a sua voz já não tinha força. Não, disse eu levantando-me e alisando o meu casaco. Isto é agronegócio, a versão do século XXI, algo que me ensinaste que eu nunca seria capaz de entender. Dirigi-me à porta, mas parei com a mão na maçaneta. Tem até às 5 da tarde de hoje para retirarem formalmente o projeto da Serra Verde e emitirem um pedido de desculpas público à Associação de Proprietários. Se não o fizerem, a Bolsa de Valores terá notícias nossas amanhã de manhã. Fiz uma pausa e olhei para o meu tio. Ah, e mais uma coisa. O café que o senhor pediu no início da reunião. A marca que a vossa empresa serve. Eu sou dona da fazenda que o produz. Comprei-a no ano passado de um proprietário que vocês estavam a tentar levar à ruína. Acontece que o meu passatempo é bastante lucrativo. Fechei a porta atrás de mim, deixando para trás os destroços do mundo deles. No corredor, Pedro esperava por mim com um sorriso discreto. Correu como planeado? Perguntou ele. Melhor, respondi, sentindo o peso de uma década a levantar-se dos meus ombros. Vamos, temos uma floresta para salvar e um futuro para plantar. As 48 horas seguintes foram um terremoto que abalou os alicerces da dinastia Carvalho. As mensagens e chamadas começaram antes mesmo de eu chegar ao meu carro. Tia Beatriz, com uma voz melosa que eu não ouvia desde que era criança. Querida, houve um grande mal-entendido. Vamos almoçar, conversar. Sempre foste a minha sobrinha preferida. Ricardo, alternando entre ameaças veladas e propostas de aliança confusas. Lia, podemos dominar o mercado juntos, pensa nisso. Ignorei tudo.
O conselho de administração da Carvalho Empreendimentos, no entanto, não era composto por tolos sentimentais. Eram homens de negócios e viram os números no tablet. Viram a ameaça real. Às 16h47, o comunicado oficial foi divulgado. A Carvalho Empreendimentos estava a retirar o seu projeto para a Serra Verde, citando um novo compromisso com o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade ambiental. A hipocrisia era tão espessa que se podia cortar com uma faca, mas era uma vitória. O meu tio Afonso não se rendeu em silêncio. Invadiu o meu escritório na tarde seguinte, passando pela minha assistente como um touro enfurecido. Pedro fez menção de intervir, mas eu acenei para que o deixasse entrar. Tu traíste o teu sangue, gritou ele, a sua voz a ecoar na sala minimalista com vista para o parque. Eu não levantei os olhos do relatório que estava a ler. Pelo contrário, eu aprendi a lição que esta família sempre pregou: poder, estratégia, antecipar os movimentos do adversário. A única diferença é que os meus adversários eram vocês. Nós demos-te tudo. Isso fez-me rir, uma risada curta e amarga. Vocês não me deram nada. Vocês deram-me uma sombra para crescer, um teto de vidro para quebrar. Ensinaram-me que o meu valor era ser decorativa. Então eu construí o meu próprio edifício, onde o teto é o céu. Finalmente, olhei para ele. O erro foi vosso. Vocês olharam para mim e viram uma jardineira. Eu olhei para vocês e vi uma oportunidade de negócio. Um império antiquado, arrogante e maduro para a disrupção. A fúria pareceu esvair-se dele, substituída por um cansaço profundo. Ele sentou-se numa das cadeiras à frente da minha secretária, um rei deposto no seu próprio exílio. Porque agora, Lia, porque te revelaste, podias ter continuado nas sombras para sempre. Fechei o meu portátil, porque a Serra Verde era diferente, não era apenas mais um negócio. Era a alma da terra que a mãe tanto amava. Vocês iam asfaltar o seu legado, e isso eu não podia permitir. E também, porque estava cansada de me esconder. A Raízes do Futuro é demasiado grande, demasiado importante, merece uma líder com um rosto. Entreguei-lhe uma pasta. Estas são as minhas condições, não para uma fusão, mas para uma coexistência. A Raízes do Futuro vai lançar um fundo de investimento em terras sustentáveis. A Carvalho Empreendimentos terá a oportunidade de ser o primeiro grande investidor. Uma forma de limparem a vossa imagem e, francamente, de salvarem a vossa empresa. Podem começar a construir um legado de que se possam orgulhar, ou podem continuar no vosso caminho e tornarem-se uma relíquia. Ele abriu a pasta com mãos trêmulas. Pensaste em tudo. Eu aprendi com o melhor, disse eu sem calor, apesar de não da forma que tu pretendias. Nas semanas que se seguiram, a mudança foi sísmica. A notícia espalhou-se como fogo. A semeadora secreta, como Heloísa Almeida construiu um império verde debaixo do nariz da sua família. As revistas de negócios celebravam a minha estratégia. As de sociedade, o escândalo. A tia Beatriz tentou girar essa narrativa, dizendo a um colunista social que sempre soubemos do potencial da Lia. Isto foi apenas o nosso método de a incentivar. Em resposta, libertei anonimamente para um blog de gossip um áudio de um jantar de família do ano anterior, onde ela passava 10 minutos a explicar por que é que a minha falta de ambição era uma desilusão. O áudio tornou-se viral. Ela retirou-se da vida social. 3 meses depois da revelação, eu estava na Serra Verde. O ar cheirava a terra úmida e a vida. O projeto de ecoturismo estava a começar. As primeiras mudas de espécies nativas estavam a ser plantadas. Os filhos dos agricultores locais, que antes sonhavam em fugir para a cidade grande, estavam agora a estudar agronomia e biologia para trabalharem ali. Caminhei até um miradouro natural com vista para o vale. O meu tio Afonso estava lá, à minha espera. Ele parecia mais velho, mais magro, mas os seus olhos tinham uma clareza que eu nunca vira antes. Ele tinha aceite a minha proposta. A Carvalho Empreendimentos era agora a principal investidora no Fundo de Recuperação da Mata Atlântica. A tua mãe teria orgulho nisto, disse ele, a sua voz rouca. Não era um pedido de desculpas, mas era o mais perto disso que ele alguma vez chegaria. Sim, teria, concordei. Ficamos em silêncio por um momento, a olhar para o verde infinito. A vingança, percebi, era um fruto amargo. O que eu sentia não era o sabor da vitória sobre a minha família, mas a satisfação profunda de ter criado algo que iria perdurar, algo que crescia. Lá embaixo, no vale, uma equipa plantava um jovem jequitibá rosa, uma árvore que pode viver por séculos. Eu não tinha destruído o império do meu tio, tinha lhe dado novas raízes, e no processo, tinha finalmente encontrado as minhas. O sucesso não era sentar-se na cabeceira da mesa, era garantir que a mesa, a terra sobre a qual todos nós vivemos, continuaria a existir para as gerações futuras. E essa era uma colheita que valia a pena esperar uma vida inteira para ver florescer.